construir o otimismo. Olha que legal. Existe uma técnica aí que a gente pode usar no dia a dia, uma técnica bem prática, bem simples, de como ser otimista. Se você for parar para pensar o que é felicidade, é quando você tem mais sentimentos bons, mais sentimentos positivos do que sentimentos negativos. Como que se constrói isso no dia a dia? Como que você consegue se manter mais otimista aí no seu dia a dia, com tantas coisas externas aí que são fora do nosso controle acontecendo? Então aqui a gente vai aprender uma técnica muito simples de como ser otimista. Daiana, mas o que eu vou aprender aí com essa técnica? Que você vai aprender a ter um diálogo interno que seja mais favorável para você. Existe um diálogo interno, né, que a gente tem, que o tempo todo a gente está conversando com a gente mesmo. Então existe uma forma, uma técnica para a gente melhorar essa nossa comunicação interna. Daiana, mas para que eu vou querer saber isso, né? Para que eu vou querer aprender a ser otimista? No dia a dia a gente acaba vivendo num modo muito automático. A gente levanta de manhã, escova os dentes, toma banho, troca de roupa, toma café, faz o que tem que ser feito, faz ali todas as atividades do dia a dia, vai trabalhar, aí trabalha o dia todo, aí chega em casa à noite, janta, conversa com o cônjuge, faz uma compra. Então a gente está sempre ali, né? E mulher que tem a preocupação, isso, o cabelo tá bonito, vai lá, faz um tratamento no cabelo, pinta, passa uma maquiagem. Então no dia a dia a gente está muito preocupado com aquilo que é o exterior, com aquilo que a gente vê, né? Com o visível. Só que o que acontece? A maior parte das nossas ações do dia a dia, aquilo que a gente escolhe fazer no dia a dia, da onde que surge isso? Ela surge do nosso interior. Então acaba que os nossos resultados, aquilo que a gente faz no dia a dia, ela nada mais é do que um reflexo daquilo que a gente tem dentro da gente. Olha que legal. É muito louco pensar que a gente se preocupa tanto com tudo aquilo que a gente está vendo, com tudo aquilo que é visível, sendo que o que mais importa é aquilo que está dentro de nós, porque é o que está dentro da gente que vai comandar os nossos resultados. Então, que resultado você tem tido na sua vida, aí no cotidiano, né? Os seus resultados, eles são favoráveis, eles são bacanas, ou tem alguma coisa que está te tirando a paz, alguma coisa que não está bacana. Então, por isso que é muito importante a gente entender como usar essa técnica do otimismo, né? Pra gente manter o otimismo aí no nosso dia a dia. E a maioria das confusões que acontecem aí, às vezes raiva no trânsito, ou se a gente fica muito irritado quando tá numa fila de banco, por exemplo, essas confusões aí do dia a dia, elas surgem justamente por causa de um diálogo interno que nós temos. Às vezes a gente pega um problema, uma coisa assim bem básica do dia a dia, acaba transformando aquilo num problema enorme, né? E por que isso acontece? Porque a forma como a gente interpreta os fatos externos, a conversa que a gente tem aqui dentro da nossa cabeça, é que vão determinar como que a gente está enxergando o mundo lá fora. Daiana, mas o que isso tem a ver com o otimismo, né? O que isso tem a ver com o otimismo? O que é ser otimista? É você enxergar um fato. É como diria, né? É enxergar o copo meio cheio, mas é muito mais do que isso. É como que você interpreta, é como que tá essa conversa interna. Daiana, então você vai me dizer que tem um passo a passo, uma receita de bolo para eu poder ser otimista e assim construir a minha felicidade? Não tem um único caminho, não tem uma receita de bolo, mas existem alguns aprendizados que eu trago aqui nessas lives, né, toda semana, com pílulas de conhecimento, com pequenos aprendizados que vão fazer com que você expanda a sua consciência e comece a ter mais atenção nas suas escolhas diárias, onde você coloca o seu foco no dia a dia, tá certo? Então, esse aprendizado aí é mais uma questão de expandir a sua consciência para você ter mais noção daquilo que você tem vivido. Daiana, explica isso melhor. Então, imagina que você
Daiana, como que essa questão desse diálogo interior, né? Você falou que a gente tem um diálogo interior e isso interfere muito no nosso nível de otimismo. Então imagina que você tem um fato, né? Aconteceu um fato, por exemplo, alguém te deu uma fechada no trânsito, por exemplo. Então é um fato. E quando acontece aquele fato, você fica com um diálogo, fica conversando com você mesmo sobre aquele fato que aconteceu, tá certo? E aquela sua conversa em torno daquele fato vai fazer o quê? Com que gere um sentimento dentro de você. Aí o que esse sentimento vai fazer? Esse sentimento ele vai impulsionar os seus atos. Aí você vai ter uma ação, você vai ter uma atitude e isso vai gerar um resultado, tá certo? Daiana, então quer dizer que eu tenho que ficar o tempo todo, o dia inteiro atento àquilo que eu estou conversando dentro da minha cabeça? Não, existe uma maneira muito mais prática de fazer isso. Comece a observar o que você tem sentido no seu dia a dia, tá? Como que são os seus sentimentos? Você tem sentido muito medo, muita angústia? Você tem sentido muita raiva? Você tem sentido muita preocupação com o futuro? Meu Deus, o que vai ser do meu futuro? Você tem pensado muito no passado? Você tem sentido muita angústia? Como que está isso dentro de você? Então você começa a perceber isso. Ah, Daiana, olha, eu tô sentindo, eu tô com um sentimento tão ruim ultimamente. Eu não sei nem se eu chamaria de sentimento ruim, porque no fundo todos os sentimentos eles são bons. Se a gente está sentindo angústia, raiva, medo, tristeza, todos eles querem nos passar um aprendizado. Então, mas aqui para ser um pouco mais didático, eu vou chamar de sentimentos ruins também, tá? Então, se você está sentindo um sentimento ruim, você começa a observar, cara, como é que tá o nível da minha conversa aqui dentro? Vamos para uma situação bem prática. Imagina um pai, né, que o filho foi visitar ele, aí eles passaram o dia todo juntos, aí o filho recebeu uma ligação, ele teve que sair às pressas. Gente, vou ter que sair que o negócio tá pegando lá no trabalho. Aí o filho sai, mas o pai faz uma pergunta, filho, o que tá acontecendo, onde é que você vai? Aí o filho sai correndo, entra no carro e não responde o pai. Então teve ali um fato, então esse foi o fato. Meu filho saiu da minha casa, saiu correndo e não me contou, não respondeu a minha pergunta. Então eu tive um fato. Aí o que acontece? Esse pai começa a ter pensamento sobre aquele fato. O que ele começa a pensar sobre o fato? Começa a pensar assim, rapaz, esse meu filho tá estranho comigo, mas não é de hoje que meu filho tá assim comigo. Tenho certeza. Você vê, ele saiu correndo, eu fiz uma pergunta, ele nem me respondeu. Eu tenho certeza que meu filho tá com raiva de mim. Não, o que será que eu fiz pra ele? Eu tenho certeza que foi aquela vez que ele pediu um tênis quando ele era adolescente e eu não dei aquele tênis pra ele. Tenho certeza, agora meu filho me odeia. Mas eu sou o pior pai do mundo. Eu sabia que eu tinha que ter comprado aquele tênis pra ele poder me amar. Olha só. Aí o que esse pensamento sobre um fato simples vai gerar nesse pai? Tristeza. Aí vai gerar angústia, vai gerar ansiedade, porque ele não sabe se o filho vai voltar em casa para poder conversar com ele. Aí ele fica voltando no passado, se remoendo, porque uma coisa que ele fez há 20 anos atrás, ele está achando que aquilo está causando todo um transtorno, quanto na verdade, qual que era a verdade sobre esse assunto? O filho estava simplesmente distraído e saiu, nem escutou o pai. Olha só. Então, a forma que ele pensou sobre aquele fato gerou dentro dele todo um sentimento ruim, toda uma angústia. Só que esse pai é muito esperto. Esse pai, ele leu um livro que eu também li, chamado Aprenda a Ser Otimista, do psicólogo Martin Seligman. E ele aprendeu a como ser otimista, como consertar aquelas falas que tem dentro da cabeça dele. Então ele começou a pensar o seguinte, não, peraí, calma, respira fundo. Qual foi o fato? Não, meu filho recebeu uma ligação e ele falou, vou ter que ir para o trabalho porque o meu paciente teve uma piora.
Aí ele entrou no carro, eu fiz uma pergunta e meu filho saiu. Esse foi o fato. Será que meu filho escutou a pergunta que eu fiz para ele? Eu acho que não, acho que ele estava tão atordoado, tão preocupado com a senhorinha que estava internada lá, que ele está cuidando no hospital, que ele pegou o carro, saiu às pressas, nem me escutou, coitado. Tá bom, beleza. Então eu não tenho nenhuma evidência de que o meu filho não gosta de mim. Coitado, ele simplesmente estava muito distraído porque, né, teve uma emergência no hospital, teve que sair correndo. Isso quer dizer que eu fui um pai negligente porque há 20 anos atrás ele me pediu um tênis e eu não comprei? Cara, o que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nada a ver. Então aí esse pai começou a contestar aquele diálogo interno sobre o fato. E o que ele percebeu? Aí ele percebeu, começou a rir, né? Nossa, eu sou bobo, né? Rapaz, como é que pode? Eu estava pensando uma coisa do meu filho que não tinha nada a ver. Estava pensando até que eu não sou um bom pai. Nada a ver. Tudo porque eu estava conversando internamente sobre um fato e eu estava fazendo uma tempestade num copo d'água. Tá certo? E como que esse pai começou a se sentir? Ele deixou de se sentir triste, angustiado, depressivo e ansioso para poder voltar a se sentir em paz. Não, eu sou um bom pai, eu sou um excelente pai. Tanto é que meu filho passou aqui o dia inteiro comigo, aí na hora que ele recebeu uma ligação, ele teve que sair correndo para poder trabalhar. E qual o problema? Tá certo? Dayana, ok, eu entendi. Ei, tia dando um oizinho aqui, deixa eu dar uma acenada para ela também. Então esse pai, ele entendeu que ele tinha controle. Ele tinha controle sobre o quê? Sobre o que ele estava pensando acerca daquele fato. Olha que legal. Dayana, só que é tão difícil, boba. No dia a dia, a gente tem tanto pensamento, acontece tanta coisa na minha vida que às vezes, quando eu vejo, eu já falei. Igual teve um dia que eu cheguei em casa, aí eu tinha certeza que os meus filhos tinham feito o dever de casa. Aí, menina, eu cheguei, tava estressada do trabalho, cheguei lá. Ei, Marletinha, tá boa? Aí cheguei estressada do trabalho, vi que os meninos não tinham feito o exercício que eu fiz. Eu comecei a gritar com todo mundo: ô menino, que você não fez exercício de casa com o trabalho o dia inteiro? Aí começa, né, aquele show. Aí depois a mãe para e pensa assim: ai meu Deus, pra que eu fui gritar com os meninos? Fui descontar neles todo o meu cansaço, todo o meu estresse do dia a dia só porque eles não fizeram o dever. Poxa vida, mas eu sou a pior mãe do mundo. Aí começa, aí teve um fato, que foi o fato dos filhos não terem feito o exercício, e ela acabou se estressando ali com eles. E pelo fato dela ter perdido ali, né, a cabeça, ter gritado com eles sem querer ter gritado, ela começa a pensar que ela é o quê? Sou uma péssima mãe. Então, mas só que essa mãe também conhece como construir o otimismo. Olha que legal. Então ela começa a pensar assim: não, peraí, calma, respira. Ok, cheguei em casa estressada, acabei descontando nos meus filhos porque eles não fizeram o exercício de casa. Entendi que eu passei dos limites. Mas vamos lá. Isso não me faz uma péssima mãe, sabe por quê? Todos os dias eu dou amor, eu dou carinho, eu leio história para eles, eu dou um beijo antes de sair, eu ensino eles álgebra, ensino eles com as lições de casa, sou uma mãe muito amorosa, final de semana, à noite, a gente sempre brinca juntos. Então não quer dizer que o fato de eu ter errado só um pouquinho, isso não faz de mim uma péssima mãe. Então, o que mudou na vida dessa mãe? Ela começou a contestar o pensamento dela sobre um fato. Então, primeiro ela estava se sentindo: não, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma mãe horrorosa. Mas quando ela começou a contestar os pensamentos dela, a explicação dela sobre um fato, a consciência dela mudou e ela voltou à sua identidade original. Não, eu sou uma excelente mãe. E eu, como qualquer ser humano, eu também cometo erros. Tá? Mas o fato de eu ter cometido um erro, isso não caracteriza
eu como sendo uma mãe ruim. Ok, daí eu não entendi que é muito importante a gente ter essa consciência sobre esse diálogo interno que a gente tem sobre aquilo que a gente pensa sobre o que está acontecendo. Só que são tantas coisas que acontecem no dia a dia, como que eu posso ter mais consciência do meu diálogo interno? Então lembra que não existe um único caminho, né? Mas eu vou passar aqui duas técnicas que são bem tranquilas, tá? Inclusive são técnicas testadas pela ciência, tá certo? Uma delas é bem simples, assim, é bem tranquilinha. É você ter uma borrachinha, né? Então você começou a ter um sentimento ruim por causa dos seus pensamentos ruins sobre um fato, tá? Então quando você sentir aquela coisa, aquela angústia dentro do peito, e você perceber que aquela angústia é derivada da sua interpretação do que vem acontecendo, o que você faz? Você vai se distrair do fato. Como que você vai se distrair do fato? Você pode pegar uma borrachinha, eu tenho um monte de borrachinha aqui no meu braço, mas você pode pegar uma borrachinha, dar um estalo, pode ser até aquelas borrachinhas de dinheiro, aquelas borrachinhas amarelas. Aí você pega, dá um leve estalo assim, ó, para você sentir um leve ardor. Para quê? Para você desviar o seu foco daquelas conversas internas que você está tendo e prestar atenção mais naquele leve ardor. Daiana, mas isso é muito bobo. É uma técnica boba, assim, ela é bem simples, só que aquilo vai despertar a sua consciência de que você precisa prestar atenção sobre os pensamentos que você está tendo sobre um fato. Então essa é uma técnica bem simples para chamar sua atenção assim, de imediato, mas não é uma técnica definitiva, tá certo? Se você esquecer de fazer esse sinal, ou se você nem lembrar para que você está com aquela borrachinha no braço, isso pode ser que não funcione, mas é uma alternativa e algumas pessoas relatam que isso funciona com elas, de acordo com o que o professor e psicólogo Martin Seligman fala, né? Eu já testei isso por um tempo, funcionou, mas essa segunda técnica que eu vou falar aqui funcionou muito melhor, que é quando chegar aquele sentimento ruim, você começar a questionar o seu pensamento, tá? Então você começou a ter um sentimento ruim, você começa a questionar se aquilo que você está pensando sobre o fato, se aquilo tem fundamento, ou se é só a sua cabeça criando uma tempestade num copo d'água, tá certo? Daiana, então como que eu posso fazer esses argumentos? Tem alguma pergunta específica que eu possa me fazer para eu questionar essas minhas explicações internas sobre um fato específico? Tem algumas perguntas, sim. Primeira coisa é: isso que eu estou pensando sobre esse fato, isso é verdade? Por exemplo, assim, ó, imagina que você está dirigindo numa estrada e não tem ninguém na estrada, tá? Tá só você, tem uma estrada reta, do lado direito não tem ninguém, você está na pista da esquerda, a pista é lá de 60 km por hora, você está dirigindo até um pouquinho mais rápido, a 70 por hora, tá? Aí vem um bonito atrás de você e começa a buzinar, aí você olha assim pelo retrovisor e tá assim, tipo, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Aí você pega e sai e vai para outra pista, para a pista da direita. Aí a pessoa vai lá, segue em frente, passa, né, ultrapassa. E você tá ali no carro, refletindo sobre a atitude do bonito que estava atrás de você. Aí você começa a pensar o seguinte, você tem duas escolhas, tá? Você pode começar a pensar assim: ai, mas se a pista estava toda liberada, por que ele não deu a volta e me ultrapassou e depois seguiu em frente? Por que eu que tive que sair da pista da esquerda, sendo que a estrada a gente pode andar até 60 por hora e eu estava até acima da velocidade? Aí você pensar dessa forma, o que vai acontecer? Você vai começar a ficar com raiva. Ai, que vontade de sair correndo atrás daquele motorista para ele saber que ele não pode fazer isso, não sei o que vai ficar bravo. Aí o coração começa a acelerar, a bochecha começa a ficar vermelha e dá até a impressão que tá saindo um fogo assim pela cabeça, né? De tanta raiva que você fica daquela criatura que ficou buzinando ali atrás de você.
Aí você, opa, observei que eu comecei a sentir raiva. Aí você respira, cara, por que eu tô sentindo raiva? Aí você começa a ficar mais presente para aquilo que você está pensando sobre o fato. Cara, será que aquela pessoa que estava ali buzinando atrás de mim, será que ele não tem um senso das coisas muito certinhas, muito aguçadas? Né? Por exemplo, poxa, se eu tô andando mais devagar do que ele, então eu que vá para a pista da direita, por mais que eu esteja até um pouco acima do limite permitido pela estrada, né? Será que ele às vezes não prestou atenção que ele não precisava me cortar? Ou será que ele enxergou um buraco na pista da direita e ele não viu, mas ele queria passar correndo? Então, Dayana, mas isso aí é ser bonzinho demais, é ser muito passivo. Não é uma questão de ser passivo ou ser bonzinho demais. É uma questão de que experiência você quer ter naquela situação. Você quer ter uma experiência de ficar irritado, angustiado e aquilo te fazer até se sentir mal? Ou você quer se sentir em paz? É tudo uma forma de como que você quer se sentir, tá certo? Então, assim, no seu dia a dia, começa a prestar atenção o que você está sentindo dentro de você, como que estão os seus sentimentos. Se você tem sentido muita raiva, muito medo, muita angústia, como que tá a conversa aqui dentro? Uma vez eu gravei um vídeo, eu falei desse diálogo interno, que às vezes a gente tem aquela vozinha que fica conversando aqui dentro da cabeça da gente, e que às vezes deixa a gente meio triste, meio para baixo, né? Ou deixa a gente angustiado, com medo do futuro, ou com remorso pelo passado, ou com medo de tomar alguma ação aqui no presente. Aí eu carinhosamente eu escutei esse apelido num curso que eu fiz, e o palestrante chamou ela de franga. Eu achei tão engraçado que hoje eu uso também essa expressão, né? Então aquela franga fica cantando aqui dentro da cabeça da gente, sempre dando o pior cenário para as situações, né? Pensa, você está passando na rua, e isso já aconteceu muito comigo, às vezes eu costumo andar muito distraída na rua. Aí depois a pessoa chega pra mim e fala assim: Dayana, sua metida, você passou por mim, você nem falou um oi comigo, né? Aí eu falo assim: uai, mas você me viu? Te vi, por que você não falou comigo? Aí a pessoa fica assim: mas porque você que tinha que ter falado comigo. E às vezes aquela pessoa fica pensando lá na cabeça dela: Dayana não falou comigo porque ela tá com raiva de mim, porque ela é metida, ela ficou rica, agora a Dayana é arrogante, e começa a pensar, e às vezes até termina uma amizade comigo ou com qualquer outra pessoa sem fundamento, né? Tudo porque ela ficou com aquele diálogo interno que não favoreceu nem ao que ela estava sentindo, e também não favoreceu ali a sua relação, que seja comigo ou que seja com qualquer outra pessoa. Então é muito importante a gente ter, sempre a gente perceber que a gente está sentindo um sentimento de raiva, de abandono, um sentimento de rejeição, qualquer coisa que seja, a gente argumentar, né, dentro da nossa cabeça assim: peraí, isso que eu estou pensando sobre esse fato faz sentido? Será que a Dayana, ela deixou de falar comigo porque ela não me viu? Talvez ela estava preocupada com alguma coisa, talvez ela estava pensando qual será o tema da próxima live. Ela estava lá distraída pensando, não que ela estava com raiva de mim, que isso, que bobagem. Então, a partir do momento que você começa a questionar os seus pensamentos, a forma como você tem interpretado as coisas que acontecem ao seu redor, o seu sentimento muda. E se o seu sentimento muda, as suas ações mudam também. E se as suas ações mudam, o que muda? São os seus resultados ao seu redor, tá? Então, quase sempre, esses questionamentos que a gente fica na cabeça, que a gente chama aí de crenças negativas, né? A gente acredita que aquilo é verdade, mas são coisas que não nos fortalecem, pelo contrário, nos deixam tristes. Quase sempre, essas coisas ruins que ficam na nossa cabeça são distorções da realidade. Olha só, a gente está enxergando uma coisa, mas na verdade não é nada disso que você está pensando.
Então a gente não tem controle do que o outro fala. A gente não tem controle do que os nossos filhos falam, do que os nossos cônjuges falam, do que os nossos amigos fazem, mas nós temos controle daquilo que nós vamos pensar acerca do que nos acontece, tá? Não é o que nos acontece que vai determinar se nós vamos nos sentir felizes ou otimistas, mas a nossa interpretação, o nosso diálogo interno acerca daquilo que está acontecendo. Mas, poxa, é tão difícil, acho tão complexo esse negócio de ficar pensando sobre os meus pensamentos durante o dia, observar o que eu estou sentindo. Eu já tentei fazer isso tantas vezes, mas eu sempre volto ao velho padrão. Eu viro e mexo, eu volto e fico pensando coisas ruins sobre fatos tão banais do dia a dia. E isso é muito comum, porque esse tipo de pensamento, você prestar atenção nos seus sentimentos e começar a questionar os seus pensamentos, daquilo que você, questionar as suas crenças que você tem, isso requer prática. Tá? É igual quando você vai para a academia para fortalecer o músculo. Não quer dizer que você pegou lá 2 quilos num dia que no outro dia já está forte maromba. Não existe isso. Isso requer treino, tá? E quanto mais você pratica isso no dia a dia, observando seu sentimento, pensando sobre os pensamentos que você tem sobre o fato, quanto mais isso acontecer, mais você vai ver uma melhora muito significativa na sua vida, nas coisas que você sente, nas coisas que você pensa. Você vai aos poucos se tornando uma pessoa cada vez mais otimista, tá certo? E quanto mais otimismo, mais sentimentos positivos, mais emoções positivas você tem, e isso gradativamente vai aumentando a sua sensação de felicidade, tá certo? Tem uma pergunta aqui: e esse pensamento tem influência no nosso bem-estar e saúde? Tem. Esses pensamentos, eles têm total influência aí sobre o nosso bem-estar e saúde, porque pensa bem, se você fica pensando com pensamentos muito negativos aí no seu dia a dia, lembra que o pensamento, ele gera o sentimento. O sentimento que nós temos, eles vão fazer com que o nosso corpo tenha uma reação química, tá certo? E esses pensamentos, eles vão fazer com que o nosso corpo libere adrenalina, ou quando a gente está muito estressado, ou vai fazer com que libere cortisol, que é o hormônio para poder reduzir aí o nível de estresse, ou vai liberar ocitocina, que é o hormônio do amor, ou vai liberar dopamina. Então, a depender do pensamento que você tem, ele vai liberar, o corpo vai liberar ou substâncias positivas, como ocitocina, dopamina, que são hormônios que vão fazer com que você se sinta bem, ou o corpo vai liberar aqueles hormônios, aquelas substâncias que com o tempo elas vão fazer mal ao seu bem-estar e à sua saúde física, que é o cortisol, que é a adrenalina, que em excesso, isso com o tempo, ele vai sim prejudicando o nosso corpo, fora que aquele sentimento, Como você gosta de se sentir na maior parte do seu dia? Você gosta de se sentir mal, triste, deprimido, ansioso com o futuro, ou pensando muito no passado? Ou você gosta de se sentir bem, tranquilo, em paz, sereno? Como que você gosta de se sentir? E tudo isso está totalmente ligado àquilo que a gente pensa, as qualidades do nosso pensamento, tá certo? Então, esse foi aqui mais uma técnica de construção da felicidade, que é como a gente se manter otimista no dia a dia. E isso é muito importante, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, inclusive de lockdown, de tantas pessoas morrendo. Então, quais são os nossos pensamentos sobre os fatos que têm acontecido, tá certo? Então, vamos aí cuidar dos nossos pensamentos, da forma como a gente tem pensado sobre o que tem acontecido. A gente não tem controle sobre os fatos externos, mas nós temos controle sobre aquilo que nós vamos pensar sobre o que tem acontecido aí no nosso dia a dia, tá certo?
Então é isso. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma pergunta. Então, pessoal, é isso, tá? A mensagem de hoje aí era mais uma peça aí para construção da nossa felicidade. Então hoje a gente aprendeu aí a como construir um otimismo sempre pensando, tendo atenção àquilo que a gente sente e tendo atenção àquilo que a gente pensa sobre os fatos do dia a dia, tá certo? Então, grande beijo, semana que vem tem mais live na terça-feira, a gente continua aí com a série Construir Felicidade, onde eu vou trazer aí mais uma ferramenta que vai nos ajudar na construção da nossa felicidade, tá certo? Um beijão para você que participou comigo aqui até o final e a gente se vê na próxima semana. Tchau!